Olha o Resenha de Vestiário aí, sempre com o apoio, com a colaboração e com a parceria de Nivea Men. Hoje apresentando o Nivea Men Sensitive Espuma de Barbear. Esse produto aqui que eu já uso faz tempo e por isso tenho essa cutis Maravigold que eles apresentam nesse episódio. E hoje o Resenha de Vestiário para mim é muito especial, é muito bacana porque tem um cara que eu sou fã. É um esporte que eu aprendi a amar. O esporte não me ama tanto assim, mas eu já amo muito o esporte. Por isso que eu vou trazer agora no Resenha de Vestiário, Vinícius do Futevôlei. Grande Alê. Vinícius Souza, Vinícius FTV, Vinícius pequenino. Ah, não. É a realidade, fazer o quê? Não é não. O Vinícius é o nosso grande símbolo de uma modalidade que tem crescido muito, que é o futevôlei, no meu caso, o fetvôlei. É evidente que tem vários ídolos que passam por essa modalidade, ou que já passaram, ou continuam passando. Mas o que acontece? Como eu comecei a jogar o futevôlei faz o quê? Um ano? E jogar também, eu acho que seria uma coisa muito forte. Mas comecei a brincar ali no futevôlei faz um ano e meio. Você é a minha grande referência, pô. Fico feliz em saber. Não sabia? Não sabia, não. A gente tem uma amizade muito bacana, mas não me vejo referência. Muita gente ainda hoje fala assim, pô, o Vinícius é referência do esporte. Me vejo um pouco longe disso, porque até tenho muito chão pela frente ainda e acho que o legado fica depois que a gente para, né? Então não me vejo referência, mas fico muito feliz em saber que do fetvôlei eu sou referência. Que legal. Ó, aqui você tá num Resenha de Vestiário e é um vestiário que você pode ver que é raiz. Porque aqui com o apoio da Nivea Men a gente preserva muito isso. E aqui a gente conta o quê? Uma história vencedora, uma história de superação e tal. Mas eu queria que você falasse primeiro como é que foi o teu começo, né? Porque não que a tua história deu certo ou foi um plano B, mas primeiro você fez uma aposta no futebol. Como é que foi isso? Meu pai jogou futebol, né, profissionalmente. Aí Catatal. Velho Catatal, ponta direita. E eu passei a querer seguir os passos dele, né, cara? Sempre fui do esporte também. Aí tive uma iniciação no futebol, fiz minha categoria de base no Guarani, fui pro Campinas, que era do Careca e do Edmar. Aí voltei pro Guarani, com 16 anos, o Roberto Carlos me levou para fora do país. Fui lá pro Real Madrid, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei pro Brasil, voltei pra Ponte Preta. Aí foi meu último clube ali, que eu realmente... Já profi. Já profissional. Aí foi meu último clube. Você tava com quantos anos? Eu tava com 18, 19 anos. Que posição você jogava, Vini? Teimoso. Mentira, eu jogava lateral esquerda e meia esquerda, mas gostava mais de jogar de meia esquerda. E nesse período que eu saí da Ponte, o Belo, que foi meu ex-parceiro, me chamou pra jogar junto com ele. Você já brincava no futebol? Já. Meu pai, quando parou de jogar futebol, ele tinha o futebol como hobby. Tinha uma turma boa que jogava ali em Campinas, o Juninho Fonseca, que foi zagueiro, também jogou no Corinthians, o Zenon, Nenê Santana, o Chicão, que foi um jogador da Ponte. Eles tinham uma turma ali de ex-jogador que jogava futebol. E eu sempre acompanhava, então eu passei a aprender o futebol. Aí o Belo me chamou, eu fui muito direto com ele, falei, ó, vamos jogar, mas primeiro clube que apareceu, eu volto a jogar e a gente para por aqui. Só que, cara, foi firmando, a gente foi conquistando os títulos. Ah, porque quando você começou a jogar ou treinar com o Belo, você eu tinha rescindido só meu contrato na Ponte, eu não tinha parado de jogar futebol. E ali você rescindiu porque você não estava sendo tão aproveitado, porque não... O que aconteceu? Pois é, cara, eu tava no profissional... Aí o Vicente, que era lateral na época, tinha machucado, aí tinha um outro moleque que estava afastado. O treinador falou que ia me usar, mas aí durante a semana eu fui afastado. Fui treinar separada do grupo, sem entender por quê. Quando eu fui falar com a diretoria, eles falaram que ia me emprestar. Aí ia me emprestar pro Craque Catalão ou Águia do Mato Grosso, se eu não me engano. Eram clubes que eu não tinha interesse em ir, sendo que eu podia ser aproveitado ali na Ponte. E aí foi onde eu rescindi meu contrato e acabei me inserindo no futevôlei. Porém, com chances de voltar a jogar. Mas aí eu e o Belo, nós nos firmamos, aí começamos a conquistar alguns títulos. Mas então a Ponte, ela fez certo, porque ela te emprestou pro Craque, né? Te emprestou pro Belo, exatamente, na verdade. Exatamente, me emprestou definitivamente. né? Fica aí. Aí você começou a treinar com ele, mas você só brincava e começou a treinar, foi isso? Eu já jogava, quando eu tinha folga assim, dos clubes, eu tinha algum torneio de fim de semana, eu ia brincar, mas jogava amador, não profissionalmente. E alguns torneios a gente se cruzou, o Belo teve uma época que ele jogou um campeonato com o Careca atacante,
que era um ex-jogador e um profissional de futebol. Ele estava indo muito para Campinas, a gente começou a bater uma bola, aí foi onde ele falou, vou apostar. Ele apostou em mim, nós ficamos 8 anos e meio juntos, 8 anos juntos, jogando juntos aí. Conseguimos nesses 8 anos conquistar 3 brasileiros, 2 mundiais, 2 sul-americanos, alguns títulos. Hein? E aí é que eu tentei pesquisar, mas eu não sou bom de decorar ainda mais um número tão significativo. Você sabe de cabeça os seus principais títulos que você conquistou até hoje? Sim, eu tenho 5 mundiais, 6 brasileiros, tenho 6 cariocas, 22 títulos paulista, 5 sul-americanos e fora os paralelos aí que estão dizendo. No total, eu tenho mais de 233 títulos. Quantos? 233. Aí complicou pra nós, hein, diretor? Deixa eu te falar uma coisa, Vini. E aí, então, é aí que a gente quer chegar, porque a gente quer mostrar pro pessoal de qualquer área e de qualquer esporte como que você pode vencer naquilo que você pratica, ou que almeja e tal, e qual é a inspiração para que eles tenham sucesso no que eles escolherem. E você é um cara de absoluto sucesso, mesmo de alguma forma contrariando meio que a lógica, né? Porque a gente tá brincando aqui com a estatura, o esporte de alto rendimento, do futebol a gente tá falando, mas é mais natural que o cara grandão ele sobressaia para atacar e tal. Como é que foi desde o teu começo até você chegar até aqui? Cara, é muito engraçado isso, porque quando eu fui jogar, tem uma curiosidade, quando eu fui jogar o primeiro brasileiro com o Belo, fui em Arapiraca, eu cheguei lá, ninguém conhecia, pô, sou do interior de São Paulo, normalmente é um esporte praiano, e na época a hegemonia era mesmo o Rio, eles que comandavam o esporte. Já jogavam faz tempo. Aí fui jogar o campeonato lá, todo mundo, e aí, Belo, vai jogar com quem? O Belo já era o Belo, né? Vou jogar com ele aqui, todo mundo me olhava assim, de cima e embaixo, eu desse tamanho. E um amigo nosso que treinava com a gente falou assim, pô, o Vinícius tá jogando bem, mas vai demorar uns 2, 3 anos pra ele ganhar algum brasileiro ainda. Cara, aquilo ali eu guardei pra mim, pra não falar besteira, porque eu fiquei pé da vida, cara. Guardei pra mim e falei, não, esse cara tá errado. Aí o primeiro brasileiro, chegando lá, no segundo jogo nosso, nós pegamos a dupla favorita, que tinha terminado o ano passado, o ano anterior, em primeiro do ranking. Aí todo mundo parou o que tava fazendo pra ver só aquele jogo. Tinha a quadra 1 e a quadra 2, vamos pra quadra 1. Você é nervoso, não? Não, eu tava ansioso, nervoso não. Eu nunca tive essa pressão do fato de ter começado com o Belo, do Belo ser o ícone do esporte, a pressão, não. No esporte, sempre tive uma personalidade muito forte, cara. Nunca, assim, respeito os adversários, mas ninguém nunca me intimidou. E nós ganhamos a dupla favorita de 18-12, cara. E todo mundo começou a perguntar aqui. E você jogando bem? Já. Eu jogando bem. Foi meu primeiro brasileiro. Quem que é esse moleque? Ninguém conhecia, o pessoal do Nordeste principalmente. Foi a primeira vez que eu tinha ido pra lá. E a partir dali, terminamos o brasileiro em terceiro. E na etapa seguinte eu já ganhei. E quando eu ganhei, fiz questão de chegar pro cara que tinha falado pra mim que ia demorar uns 3 anos. Falar, pô, antecipei, hein? 2 anos e 300 e tantos dias. Foi antes até do previsto. Ele, pô, parabéns, o caminho é esse. Porém, quando eu me inseri no futebol, hoje ainda é considerado um esporte amador, que vem crescendo muito, mas quando eu me inseri no futebol, o futebol era mais amador do que hoje. O pessoal não treinava, o pessoal queria balada, queria curtir, jogava só de fim de semana. E a partir do momento que eu comecei a levar aquilo a sério, eu comecei a me dedicar. Eu treinava, me dedicava, treinava. Tinha dia que era 2 períodos, tinha dia que era 1. Você foi um dos caras que mais rapidamente entendeu que aquilo poderia ser um esporte que viraria a tua profissão. Sim, que tinha um potencial gigantesco ali para crescer e que era um nicho onde eu poderia ter a minha fonte de renda, além de ser meu trabalho. E eu comecei a levar muito a sério. Isso é uma das coisas que eu posso bater no peito e falar assim, cara, se eu fiz alguma coisa pelo futebol, eu ajudei a profissionalizar. Eu comecei a treinar mesmo e a galera viu, me chamavam de careta, o Vinícius é marrento, porque eu chegava nas competições. Eu gosto muito da resenha, gosto de me divertir, bater um papo com a galera. Porém, quando eu tô em torneio, eu tô trabalhando. Então eu tô ali, tô no meu canto, tô concentrado, a galera vem falar comigo, sou educado, atencioso, porém, eu tô trabalhando. Tá focado ali Exatamente. Eu tô ali único exclusivamente em busca do título. Perdeu, acabou, beleza, a gente conversa. Agora, enquanto eu tô ali no trabalhando, eu procuro ficar na minha, a galera me chama de careta, pô, o Vinícius é marrento, pô, o Vinícius é mascarado. Mas aí os resultados começaram a vir. Nesse período eu tomei bastante porrada, cara, dos outros. Assim, pô,
de falar mal, aí eu ficava, pô, não tô agradando ninguém, sabe? Aquela coisa de moleque, né, cara? Você quer estar bem com todo mundo. E o Belo é um cara mais, assim, que não tem esse estilo de ficar tão concentrado, ficar tão na dele, ele gosta mais de ir pra resenha e tal, então criava essa diferença. Exatamente. Aí o Belo até começou a fazer a mesma coisa que eu, e os resultados começaram a vir com frequência, assim. Nós ficamos aí 2 anos ganhando tudo, seguido. Aí passaram os 2 anos, nós começamos a ganhar uma, perde outra, aí ganha 4, perde uma, ganha 8, perde uma, mas sempre ganhando. E a galera falou, se não treinar, os caras vão continuar ganhando e não vão ganhar nunca mais. E foi assim que o esporte foi revolucionando. Então acho que essa é uma das coisas que eu posso falar que eu fiz e ajudei o esporte. Mas tem muita coisa pela frente ainda. Mas e aí, por exemplo, quando você começou a treinar, acho que não existia nem assim uma metodologia muito definida. Falou, olha, hoje tá menos difícil, né? Ó, se eu for por esse caminho, é certeza que eu vou ter esse resultado. Como é que era o teu dia a dia para trabalhar? Inclusive também aproveitando, para falar como você compensa a tua baixa estatura, um treinamento de força, de impulsão e tal. Como é que era o começo e como é que é o teu dia a dia hoje? Cara, quando eu comecei a jogar futevôlei, realmente não tinha esses treinos específicos voltados para futevôlei. Eu vejo você fazendo coisa muito clara, assim, que você vai usar, que vai te ajudar. Bem direcionado. Bem direcionado. Eu comecei a juntar os trabalhos de futebol de curta distância, com potência, mesmo resistência, porém voltado para curta distância, e pegar os treinos de velocidade de reação do vôlei, de qualquer outro esporte que exija que o cara tenha um reflexo, vamos dizer assim. Tipo uma interdisciplina ali, você pegava uma coisa de uma, de outra e ia somando. Exato, e ia adaptando pro futevôlei, e isso foi tendo resultado. Aí a galera começou a estudar mesmo, e hoje o futevôlei tem alguns estudos, algumas análises que a galera vem fazendo, e isso prova o crescimento do esporte. Porém, tem muita coisa para se estudar. E eu, no futebol, a galera fala que eu sou rápido na areia. E no futebol não era tão rápido, eu sempre fui mais técnico. Mas quando eu vim para a areia, eu sempre tive uma explosão muito boa. E isso fez com que eu suprisse a minha baixa estatura. Porque eu não sou tão alto para agredir, igual que nem o meu parceiro hoje, o Paraná, ele cabeceia a bola na linha dos 3 metros. A rede tem 2,20. Eu não vou conseguir fazer isso, não tem essa altura. Porém, eu consigo passar minha cabeça no pescoço da rede. Mas na hora de cabecear, minha bola ela não vem direto para baixo, ela vai reta lá no fundo. E eu comecei a acelerar o meu ataque e adaptar a minha defesa. Então, se ele joga um passo à frente, eu vou jogar um passo atrás, porque eu tenho uma explosão muito boa para chegar na bola curta. Comecei a me adaptar nisso e no volume de jogo final, eu comecei a obter sucesso. Então, acho que a estatura minha eu supri na minha defesa e na minha velocidade na areia. Entendi. Se eu fosse lento também, com esse tamanho aqui, eu não ia fazer mal pra ninguém. E quanto que, por exemplo, quando você brincava lá na pelada, lá no rachão lá do Catatal, quando você brincava ali, quando você estava de férias do futebol, você devia ter habilidade, mas não para ser o melhor jogador na modalidade. Quanto que é o dom que você já tinha e quanto que é essa parte aí do treinamento? Eu falo para todo mundo isso aí, até conversaram comigo, tem uns 2 finais de semana no torneio, o quanto o dom pesa no futevôlei e o quanto o cara que é dedicado obtém sucesso. Eu dei alguns exemplos, tem até um jogador de futevôlei que o cara tem o dom, mas ele não quer. E tem um cara que é dedicado demais, que ele se iguala a esse moleque que tem o dom só pela dedicação. Ou seja, se esse que tem o dom treinasse um pouquinho, ele já ia destoar de todos os outros. Na minha questão, teve sim um pouco de dom também, porque eu me descobri no esporte de maneira natural, brincando com meu pai, com o pessoal, e eu sempre tive uma rivalidade muito grande com meu pai. Em quadra, ele, quando jogava junto, ele brigava demais comigo, hoje não, hoje ele me respeita, mas quando jogava contra, um queria matar o outro para provar quem era melhor. E ele foi melhor que você até você ter quantos anos? Até eu ter 16 anos. Ele era melhor. Aí depois a casa dele caiu. Aí deu ruim. Aí deu ruim e hoje ele escuta, mas hoje a gente se dá super bem em quadra, passa o tempo, né? E eu comecei a me dedicar e estudar para isso. Porque não adianta só eu ter o dom.
Porque se eu tiver o dom e não treinar, eu vou pegar qualquer outra pessoa que vai treinar, vai estar mais rápida que eu, vai ter mais força que eu. E hoje o futebol, como o futebol também, tá muito rápido. Você vê hoje no futebol, muita gente tecnicamente muito abaixo, porém fisicamente o cara tá nivelado lá em cima. E ele consegue se equiparar e jogar no alto nível por conta da capacidade física. E o futebol não é diferente hoje, cara. Hoje o futebol ele tem muita força. E o cara que tem o dom, ele vai fazer menos força, vai treinar menos, mas vai sobressair, porque se ele se dedicar ao mínimo, ele vai superar a dedicação dos outros. Uma comparação que, até para fazer um link para a minha próxima pergunta, que é muito natural, que muita gente entende que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um cara genial, muito bom, mas que trabalhou demais para chegar onde ele chegou, e o Messi meio que nasceu assim e também se dedica. Quer dizer, achar que o Cristiano Ronaldo não é um gênio da bola é um equívoco, né? Mas é o cara que trabalhou muito, e achar que o Messi também não se dedica também é um erro. Você estaria nessa balança aí, você estaria mais pro estilo assim de construção de carreira do Cristiano Ronaldo ou do Messi? O engraçado é que muita gente me chama de Messi do futebol. Aí, ó. Algumas pessoas eu falei, cara, o cara é um fenômeno, isso não tem, ganhou aí a sexta bola de ouro, não tem nem o que falar, é exemplo para muitos. Um cara que não se envolve em polêmica, né? Agora que teve aí um jogo da seleção que ele quis, que o pessoal tá querendo polemizar, mas que ele foi falar do Tite lá, que tava falando muito, enfim. Isso aí não vem ao caso, mas é um cara que é um exemplo, e o Cristiano Ronaldo, é um cara que eu não admiro, vamos dizer assim, como profissional, porque ele tem uma certa prepotência, fala, eu sou bom mesmo, e o Messi não, já vai mais quietinho ali e vai provando lá dentro. Porém, os dois são dois fenômenos, mas eu hoje me vejo mais como seria o estilo do Messi aí do que o do Cristiano Ronaldo. O Paraná acho que seria o Cristiano Ronaldo. O Paraná é mais força, treino, brutamonte. Eu já sou mais técnico. Tá. Agora, por que eu queria também tocar nesse assunto? Porque, cara, você é o cara mais querido, porque o futebol virou realmente uma febre e muitos jogadores profissionais e celebridades gostam de jogar. E gostam de jogar do teu lado. Como é que é essa amizade, esse convívio? Você, com quem que você já jogou futebol e que depois, que hoje em dia é seu amigo, que é seu parceiro? Putz, tem uma galera, cara. Todo mundo, né? Tem muitos. Elano, Fábio Luciano, Michel Bastos, o Kaká, propriamente o Ney. Aliás, estamos até lançando um desafio aí, o Ney, o Gabriel, eu e o Belo. Eu vi isso, cara, rapaz. Isso tá uma guerra na internet. Fizemos até um grupo é uma guerra. O Ney contra o Gabriel, e eu já vou botando pilha no Belo. Vai ser o jogo eu e o Gabriel contra o Ney e o Belo. Então eu tenho uma rivalidade grande, cara, mas assim, eu fico muito feliz porque eu me inseri num ciclo de amizades muito bacana, que é a galera que todo mundo sonha em estar perto, assim, eu tenho o privilégio de estar próximo por mérito também da nossa profissão, né, por competência das conquistas nossas e também da educação, né, cara? Não adianta você ser bom no que você faz e não ter carisma e não ser educado, porque tudo que você constrói lá dentro, você apaga aqui fora com algumas atitudes. E a gente tem uma amizade aí, tanto é que a gente se conheceu assim, né? Foi muito bacana. E eu fico muito feliz em poder jogar com pessoas não só do futebol, cara, da música, da televisão, do tênis. Tem um cururu aí que joga bem. Sareta, ele. Joga bem frescobol, né? Futebol e eu acho que ele tem o peito sensível, né, cara? Tem medo de pôr o peito na bola que eu nunca vi na minha vida. Travesseiro do peito. E ele vai só de cabeça, não sei o que ele acha que ele segura o capacete e vai. Mas enfim, a gente tem uma amizade muito bacana, independente do esporte, a gente se une no futebol ali, se diverte demais. E dos caras porque tem muito cara que joga, que nem você jogou futebol e depois se destacou demais, virou referência no futebol. Dos caras que jogaram futebol, que foram destaque no futebol, tiveram a carreira no futebol, os caras que hoje estão mais dedicados e evoluíram mais no futebol, tipo o Fábio Luciano, assim, tem uma lista aí desses jogadores? Ah, tem, cara. O Fábio hoje, sem sombra de dúvida, é o melhor, porque ele consegue agredir o atleta profissional de futebol de igual para igual. Ah, de igual para igual. É lógico que o atleta de futebol ele vai ter mais condicionamento, vai ter mais leitura de jogo, mais experiência, assim como se a gente for pro campo, ele vai também ter os atalhos dele. Mas na hora de atacar ali, ele sobressai perante os outros ex-jogadores. Mas tem uma galera que tá jogando muito bem, o Fábio, o Elano, o próprio Edilson Capetinha, tem alguns que estão em atividade, que é o Diego Souza, que tá jogando muito bem. Tem o Felipe, que jogou no Vasco, o Maestro, joga muito bem.
Cara, tem o Alex Dias, o Aldair joga muito bem. Tem uma Mancini tá jogando muito bem. Tem uma turma aí, cara, que parou e eles falam, cara, eu não tenho mais prazer em jogar futebol, eu quero só jogar futebol. E o pessoal fala de pelada, eu até arrepio, não quero, negócio de futebol, eu quero só futebol. Isso é bacana demais, porque eles, de maneira indireta, eles acabam ajudando no crescimento do esporte, na divulgação. Isso pra gente é muito bacana. Agora, a gente tá praticamente terminando aqui a resenha de vestiário. O futebol, ele criou uma fama que aos poucos está tentando tirar, que era um esporte meio panelinha. Se você não... Pô, é difícil chegar numa rede, se você tem dificuldade e tal, não sei o quê. Isso já foi mais forte no esporte, na tua opinião? Como é que vocês trabalham para que isso não pegue ali na modalidade? Como é que funciona isso? Cara, isso foi muito forte antigamente. Era uma panela ali, o pessoal vinha de fora, não entrava e não renovava. Aí aquela turma envelhecendo e não renovava e o futebol ali estagnava. Aí a nova geração veio mudando isso, dando oportunidade. É lógico que é difícil, todo mundo que joga bem um esporte não tem paciência de jogar com quem está começando ou com quem não sabe. Mas surgiram muitas escolinhas também, isso ajudou. Então o cara que chegava na rede, eles davam oportunidade pro cara jogar. O cara era ruim, o cara falava, velho, escolinha de terça e quinta, vai treinar um pouco, aí você volta para brincar. Então isso de maneira, vamos dizer assim, mais sutil, foi incentivando a galera a se inserir no esporte. E uns, lógico, que abandonavam porque se sentiam constrangidos. Isso tinha muita panela, como em qualquer esporte, mas hoje a gente vem quebrando bastante isso, inclusive os profissionais têm jogado muito torneio com amador, né? Tem a categoria Open, que é um profissional com amador, que vai dando oportunidade. E aquele negócio, o amador ou ele se motiva a ir em frente, ou ele fala, nossa, cara, eu tô muito longe de jogar com um profissional, eu vou parar por aqui mesmo. E mesmo as clínicas também, né? Que vocês que são referência no esporte, que vocês sempre estão fazendo clínica e tal, isso também eu acho que além de aproximar e fazer com que o cara evolua, eu acho que isso também serve de motivação, né? Não, com certeza, a gente tem feito muita clínica e na clínica eu falo muito isso, né, cara, assim, porque o futebol, ele é um esporte difícil. E você olha, cara, tem muito cara que não joga P nenhuma, coloca o chinelo igual você tá aí, ó, no meio do pé, vai arrastando e vai andando como se chegasse o Cristiano Ronaldo. E não joga nada. Só que esse cara, ele era muito ruim, um pouquinho que ele aprende a jogar, ele começa a desfazer dos outros. Porque o futebol é um esporte difícil, então quem aprende um pouco já acha que quer deitar. Aí eu falo muito isso na clínica. Gente, não esquece que quando você começou, ninguém queria jogar com você. Então se você aprender um pouco, é lógico que vocês vão querer fazer jogo bom. Joga com os ruins e marca num horário separado de jogar só vocês. Mas dê oportunidade que vocês incentivam os outros. E a galera tem aderido bastante a essa ideia aí, e isso é legal que o esporte vai crescendo. Pô, que legal. Ó, a gente tá falando com o Vinícius, que é a grande referência do futebol mundial, né? Porque o Brasil é a referência, né? Tem o que mais? Paraguai tem? Quem mais? Paraguai, Israel, França, Espanha, Portugal e Holanda, hoje acho que são os melhores. Assim. E aí, a gente tá aqui no Resenha de Vestiário, eu queria que você deixasse uma dica aí para quem quer praticar modalidade ou quem já pratica, mas tem o desejo, a vontade de evoluir, de chegar mais longe, de competir, ou até só de ter um esporte como lazer mesmo, mas tentar jogar num bom nível. Gente, eu acho que como em qualquer coisa da vida, tudo é dedicação, né? Não adianta você só ficar assistindo sem praticar, que você não vai aprender a jogar futebol, ou a jogar tênis, ou jogar vôlei. Você tem que praticar, você tem que passar pela experiência ali e vivenciar o esporte. Se você se dedicar, você vai jogar. Agora você vai ter que ver o que você quer para sua vida. Se você quer levar isso como profissão, dependendo da idade, às vezes ficar tarde para começar, vai se divertir. Acho que isso está acima de tudo. Eu trabalho com o que eu amo, eu me divirto trabalhando. É lógico que a minha cobrança é outra. Mas o recado que eu deixo é: conheçam esse esporte, porque a abelhinha do futebol, se ela picar vocês não vão sair nunca mais, vocês não vão querer saber de mais nada. E vou falar, viu? O futebol é o mesmo jeito que ele agrega, ele desagrega. Porque o que tem de cara que briga com a mulher por causa do futebol, rapaz... Coisa linda. Só se levar a patroa pro futebol, então. Tem que levar junto, mas é ruim, não pode jogar junto. Porque se jogar também desconta tudo em quadra, dá ruim. Ó, e você que gosta do futebol, que gosta do Vini, pra seguir você nas redes sociais, pra ficar sabendo tudo que você tá fazendo, como é que faz? Tem meu Instagram, que é ViniciusFTV.
Tem um canal no YouTube também que é Vinícius Futevôlei, tem algumas dicas pra galera que tá começando no esporte, é bem bacana. Põe aí, viu, diretor? Faz um bagulho aí. Vinícius FTV é o Instagram e Vinícius Futevôlei é o canal no YouTube. E Vinícius FTV também tem no Facebook a página. Aí, ó. Então esse foi o Vinícius, o grande craque do futevôlei, aqui no Resenha de Vestiário pra Nivea Man. Vini, obrigado, irmão. Valeu, irmão. Sempre torcendo por você. Na esperança também da gente fazer aqueles jogos beneficentes, que sempre tem a resenha depois. Que Dona Encrenca tá dando uma travada. Agora tá dando uma pegada bem forte, tá marcando firme. E eu não lembro, eu acho que não lembro não. Eu acho que eu não joguei com você, nunca joguei com você, né? Não, ao mesmo tempo, assim, no mesmo time, não. Isso que já seria uma gordofobia, uma discriminação? Não, a gente vai marcar, a gente vai fazer isso daí. Vamos pegar o futevôlei com o futevôlei. Ah, fazer o desafio. Ó, então vai ter o desafio aí do Neymar. A gente podia desafiar, né, cara? Quem? O Cururu. Ah. E quem ele quiser, eu e você. Aí é fácil, aí é tranquilo pra nós. Mas a gente pode fazer um desafio barriga contra sem barriga. Fechadíssimo. Aí que eu quero ver. Fechadíssimo. Tá bom? Vini, obrigado. Valeu, Foi um irmão. prazer Obrigado enorme você. receber você aqui no Resenha de Vestiário. Ó, e esse foi então mais um Resenha de Vestiário com o Vinícius do Futevôlei, com o apoio, com a parceria de Nivea Man. Hoje apresentando o Nivea Man Sensitive Espuma de Barbear. Tamo junto, eu, você, Nivea Man e ele, Azaia!